pares para o vereador Zé D'Ambrosio. Na tribuna, vereador Bressan, declaração de líder da bancada do PP. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores desta casa. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o nosso programa Vereador por um Dia, que aconteceu ontem aqui na Casa Legislativa. E prestando muita atenção, porque fiquei até o final, ajudando os servidores da casa, que estão de parabéns pelo ótimo trabalho que fizeram no dia, não só no dia de ontem, mas no decorrer desse projeto que já vem há 25 anos sendo feito por esta Casa Legislativa. E de 21 proposições que ontem aqui nessa casa foram colocadas em plenário, naquela sessão de ontem, a gente viu que as 3 maiores preocupações desses jovens vereadores está na área da saúde, em primeiro lugar, não tenho dúvida. Acho que parece que eles estão vendo o dia a dia aqui dos vereadores, e eles não conseguem porque eles estão na aula, né? Mas para ver como a situação da cidade não é só com os vereadores o que traz aqui, e também a comunidade, mas é saúde, educação e zeladoria da cidade. E aí, nesses 3 temas, eu trago aqui o que eu já vinha fiscalizando como vereador, desde das enchentes que aconteceram no mês de maio. E lá na Vila São Pedro, próximo ao distrito de Vila Cristina, a gente já foi chamado por diversas vezes e provavelmente estarei, se não hoje, mas nos próximos dias lá, porque o prefeito está em Brasília, não deve estar me acompanhando aqui. Mas tive já conversas pessoais com ele, particulares, e em diversas vezes, e sempre falei: olha, prefeito, infelizmente não dá para subir nessa tribuna aqui e não criticar o time de secretários que hoje estão na secretaria, nas secretarias. E tenho que ser sincero aqui, não é contra a pessoa, porque pessoa é uma coisa, profissionalismo é outra. De entender que, mais uma vez, nós acabamos desperdiçando o dinheiro público, jogando fora o dinheiro público, em coisas que uma criança, vereador Sandro, que ontem estava aqui de 12, 13, 14 anos, eles não, menos 7, 8 anos, não fariam um trabalho daqueles ali. Não faria. Porque eu tenho certeza que ele ia saber que isso aí vai dar errado. Vai dar errado. E aí volta na primeira, que eu vou contando aqui, a primeira. Tá. Foram lá. Isso aí existia uma ponte, né? Para quem não sabe, a ponte foi levada embora. E aí colocaram uns tubos. Que deve dar, eu não entendo muito, mas 80, 90, 1 metro. Mais ou menos isso. E aí colocaram concreto, isso é dinheiro público, fizeram ali os tubos e tal. E aí vocês veem que no decorrer, ó o morador lá dentro da última chuva que aconteceu, isso que nem choveu tanto. E todo mundo sabe. Então não tem desculpa que choveu. Nossa, foi um dilúvio que aconteceu. Não, não foi um dilúvio não. Mas todo mundo sabia que isso aí não ia dar certo. Aí vai passando, olha, os moradores tentando tirar os galhos ali, correndo o risco que a correnteza levasse eles, né? E vai passando, olha, dentro do tubo, fazendo a limpeza posterior à chuva, vai passando. E aí tá onde eu gostaria de mostrar. Tem 2 fotos, né? Essa e mais uma, tá aí, ó, pra ver. Mas quem que não sabe e qual é o conhecimento do secretário de obras e sua equipe, que não teria que ser um tubo desse tamanho, uma galeria, que isso aí deve ter mais de 2 metros de altura? Provavelmente. Mas, gente, mas não precisou chover praticamente nada em Caxias. É óbvio que o rio subiu, tá levando embora tudo lá que foi feito, tá? Justamente por uma incompetência de avaliação. Que qualquer pessoa sabia que se não fosse botar as galerias, que são esses tubos maiores aí,
que eu chamo de galeria, talvez teve um nome específico, que era o único que talvez ia dar certo. E agora? O concreto que está lá, vão recolher de repente para dentro do caminhão? Porque não dá certo daquele jeito. Não dá certo. Meu Deus do céu, choveu de maio para cá, depois dos tubos colocados, mas olha, muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Olha, se teve uma chuva de mais de 15, 20 minutos, foi muito em Caxias. E já deu problema. Imagina quando chegar a época das chuvas. Mas não vai sobrar um tubo daqueles lá. Vai levar embora tudo. E não levou porque a comunidade foi lá correndo, tirou os galhos. Vocês viram dentro dos tubos como é que fica. Porque é muito fino, a passagem de água ali, ela não tem condições. E aí o que deveria ter sido feito? Era no mínimo ter feito um serviço só. Isso sim é cuidar do dinheiro público, isso é ter responsabilidade. É na hora da avaliação de um trabalho, de um serviço, para ajudar aquelas mais de 30 famílias que ficam do lado de lá do rio, que fazem a feira do agricultor aqui em Caxias, que são crianças que, quando o tempo está para chuva, ou que imaginam que vai chover, talvez elas nem possam sair para ir para a escola, porque não sei se pode voltar. Pode que o rio leve ou passe por cima e fique impossibilitado dessas crianças voltar para casa. Pediu a parte, vereador Estela, ou vereador Lucas. Obrigado, vereador Bressan. Só reiterar, ontem a gente teve um momento tão bacana aqui na casa, que foi o vereador por um dia. Muito legal a gente ver essa gurizadinha propondo projetos de leis, indicações, criação de frentes parlamentares. Momento especial que marca a trajetória, né? E o que demonstra, o que corrobora isso é exatamente nós ter 2 colegas vereadores dessa legislatura que passaram pelo vereador por um dia, que é a vereadora Estela e o vereador Bortola. Então, foi um momento muito bacana, que na próxima legislatura a gente possa ampliar ainda mais o vereador por um dia, né? Que não seja só esse momento que a gente pense em iniciativas ainda maiores, no que se refere a tempo, enfim. Mas eu quero rapidamente parabenizar o senhor por essa abordagem e citar, vereador Bressan, que as medidas paliativas elas precisam acontecer, porque eventualmente naquele momento lá das chuvas de maio, as coisas precisavam ser resolvidas, algumas delas, mas paliativamente. E eu cito lá no Canyon a Rua da Felicidade. A Rua da Felicidade alagou, foi feito um paliativo e da última chuvarada que deu, alagou de novo. Eu tive lá e olhei lá tem um córrego que desce, um esgoto que desce, colocaram uma grade na frente para não entupir, mas no volume da água, e a informação que eu tive é que alagou. Então, por isso que eu solicitei que na SEDUT, não sei se vai dar tempo esse ano, mas em algum momento nós precisamos sentar, junto com o Poder Executivo, apresentar os problemas que existem e um planejamento de como vai resolver. Se não é gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, como o senhor citou aí. Eu não sou especialista e nem tenho que ser, sou vereador. Agora, visivelmente, tu vê que vai se rasgar dinheiro. Parabéns, vereador. Exatamente, o que eu abordo é da seguinte forma, porque o arroio sem chuva, ele já quase ocupa, vamos supor, 60%, 70%, 80% daquele tubo que foi colocado. Aí se tu imaginar uma chuva de 10, 15 minutos, que não é muita coisa, e foi o que aconteceu aí nos últimos dias, máximo 20 minutos, já passou por cima e acabou levando lá toda a terraplanagem que está em cima dos tubos. Se os moradores não fossem ágeis de arrancar lá os galhos, enfim, teria destruído o que foi feito. E aí a gente acaba jogando dinheiro fora. Isso é uma questão de responsabilidade com o dinheiro público. Tinha que ter de imediato, porque eu fui lá diversas vezes, fiz cobrança sim, é meu papel. Não interessa se eu moro lá ou se eu não moro, porque teve uns revoltadinhos lá embaixo, que eu acabei indo, não me interessa, eu estou para atender a comunidade. Fui chamado novamente pela moradora, a Patrícia, lá de baixo, vou nos próximos dias estar lá, porque a gente sabe que, infelizmente, foi um erro que fizeram, tá? Que, infelizmente, vai ter que fazer novamente um investimento lá com dinheiro público. Se tivesse colocado essas galerias que eu estou mostrando no telão agora aí, nós teríamos feito um trabalho bom, podia não ser o melhor, porque a ponte é o melhor caminho, mas que estaria, né, resolvido o problema
paliativamente lá embaixo e nós não estaríamos jogando dinheiro público pelas janelas. Então, infelizmente, não tem condições de ficar aquela tubulação daquele jeito lá. Novamente, vamos ter que fazer esse investimento. Vai ter que ser retirado aqueles tubos lá pequenos lá e vai ter que ser colocado no mínimo as galerias desse tamanho, que aí sim vai conseguir, né, suportar a água. Desculpa, vereadora Estela, eu acabei não conseguindo aqui porque o assunto é bem complexo. Mas um pequeno expediente a gente pode falar. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais alguma bancada escrita?